Sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Eu Existo, a Era Dourada, o seu canal da espiritualidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos mestres, deuses, deusas, queridos Merlins, hoje eu vou falar sobre um assunto um tanto quanto polêmico e diverso, que é sobre os anjos encarnados. Nós podemos encontrar pela internet uma variação de testes que dizem se você pode ser um anjo encarnado ou não, de listas dizendo que se você passou por isso ou passa por aquilo, você é um anjo encarnado ou não. Mas eu vou me aprofundar muito mais nesse assunto de uma forma muito mais profunda e esotérica e mística, para trazer para vocês à tona algo ainda pouco difundido nesse universo espiritual. Então, vamos para o vídeo. Pessoal, antes de começar, se você já é meu inscrito ou se você estiver chegando agora, não se esqueça de dar o like, ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo, para que a mesma luz que você recebe com o meu conteúdo, você possa estar levando para outras pessoas que também estejam buscando esse tipo de experiência. Então se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo para que seja difundida essa rede de luz que a gente está criando. Agora, começando direto ao assunto, sem mais delongas, a gente encontra por aí muitas listas e muitos testes determinando se você é um anjo encarnado ou não. Mas o que eu vou fazer aqui é contar a história real dos anjos encarnados. Real dentro da minha perspectiva, dentro das minhas lembranças, dentro da minha sabedoria. Porque, obviamente, eu não sou o dono da verdade. Então, os fragmentos que eu tenho de memória e de conhecimento dentro de mim competem à minha verdade e não à verdade universal. Então, vocês fiquem livres para sentirem dentro do coração de vocês como isso ressoa com vocês. Eu vou começar contando a história do reino, que é o primeiro círculo. E pode ser encarada como uma parábola. Então, no primeiro reino, onde existiam os anjos, eles eram todos um. Sabe essa frase muito difundida no meio esotérico espiritualista da nova era, de que todos somos um? Então imaginemos que nesse reino todos eram um. Eles eram anjos, eles eram divididos, mas ainda assim todos eles eram um, compunham uma mesma consciência, a consciência de Deus. O reino, o primeiro reino, a casa celestial, era o céu, digamos assim. E existia uma lenda de que havia uma proibição de ultrapassar os limites desse reino, pois os limites desse reino poderia haver coisas perigosas, desconhecidas e escuridão. Então existia uma proibição para que esse limite desse reino fosse ultrapassado. Então todos os anjos respeitavam muito essa lei cósmica, digamos assim, que existia nesse reino. Porém, alguns anjos
sempre tiveram algum tipo de suspeita ou de curiosidade. Nunca acreditaram muito nessa história de proibição. Porque essa proibição era meio que um boca a boca. Não tinha uma divindade ou um Deus que tivesse aparecido e imposto que seria proibido atravessar os limites desse reino. E então eu vou utilizar aqui um nome genérico para contar essa historinha para vocês, mas essa é a história de vocês mesmos, ok? É a minha história e a história de todos vocês. Existia um anjo muito corajoso, desbravador, muito criativo e que adorava explorar. Ele sempre foi inquieto com essa história. Ele nunca acreditou muito nessa história de que ele não poderia cruzar o reino. Então ele sempre teve essa curiosidade de explorar o que existia através do reino, após o limite do reino. E ele alimentou durante muito tempo, durante eons e eons, essa fagulha que existia dentro do coração dele. Assim como ele, muitos outros também carregavam esse tipo de sentimento. Então Jack, esse anjo, um dia ele resolveu começar a se organizar uma caravana para que fosse ultrapassado o limite do reino. Então de um em um, principalmente aqueles que ele já sabia que também tinham essa curiosidade, também tinham essa necessidade de desbravar e explorar o que existia além dos reinos. De um em um ele convidou esses outros anjos para embarcarem nessa linda jornada que é o que vem a seguir. Claro, eles fizeram isso de forma secreta, porque muitos dos outros anjos não concordariam com esse tipo de expedição. Mas então a expedição foi montada e foi feita de forma secreta, e muitos desses anjos, milhares desses anjos, embarcaram nessa expedição. Inicialmente, eles saíram em seus navios, navegando pelo oceano do reino, e tudo estava indo bem. Nada acontecia. Ainda que muitos deles estivessem em dúvida, tivessem algum tipo de medo de estarem fazendo alguma coisa errada, ainda assim eles sentiam dentro do coração de que aquilo era o certo a ser feito. Até que, em dado momento, as coisas começaram a mudar. A configuração do oceano e do ambiente começou a mudar. Começou com pequenas marolas, com o mar ficando um pouco mais diferente, com mais dificuldade de navegação. Mas já nessas primeiras dificuldades pequenas, alguns dos anjos pularam fora do barco e voltaram para o reino, pois sentiam que estavam fazendo algo errado. Porém, a maioria deles continuaram a jornada, continuaram a sua exploração. Quanto mais o tempo passava, mais adversidades apareciam na frente das embarcações. O mar começava a ficar mais revolto, tempestades começavam a ficar mais fortes, ondas enormes surgiam de frente para os seus navios. De repente, alguns monstros marinhos surgiam e atacavam esses navios. E a cada adversidade que ia aparecendo e ia aumentando cada vez mais, conforme mais distante eles iam se distanciando do reino, mais e mais anjos começavam a sentir que aquilo era algum tipo de punição por estarem descumprindo a lei do reino. Então, mais e mais anjos começaram a pular fora do barco e a voltar para o reino para evitarem um castigo maior. Porém, estava tudo certo. Tudo fazia parte do plano divino. Tudo era para estar sendo da forma como estava sendo. Inclusive, a lei, a história da proibição foi criada justamente para instigar com que os anjos fizessem o contrário. Assim somos nós humanos também. A gente não gosta de contrariar, às vezes, de fazer justamente o que falam que a gente não pode fazer, a gente vai lá e faz, mais por um sentido de liberdade
porque a gente tem essa necessidade de não sermos conduzidos, controlados de forma coercitiva, assim eram com os anjos também. Mas conforme as adversidades iam aparecendo, mais e mais anjos, eles foram pulando de barco e voltando para o reino, com os sentimentos de medo, de culpa, de arrependimento e de que estavam sendo punidos. Porém, um grupo ainda muito grande de anjos permaneceu, inclusive Jack, que liderava essa expedição. Jack e seus anjos chegaram aos limites do reino, ao extremo, onde já não existia mais nada, e se depararam com uma enorme muralha de fogo. A muralha de fogo cercava todo o limite do reino, impedindo que qualquer outra coisa pudesse ser vista além dela. Nesse momento, mais alguns anjos sentiram medo, se arrependeram e sentiram que aquilo era um castigo divino e resolveram abandonar a expedição e voltar para o reino. Mas ainda assim, aqueles anjos pioneiros, desbravadores, corajosos e com um coração enorme, que carregavam um amor incondicional e um senso de justiça e de certeza de que deveriam seguir em frente, resolveram atravessar a muralha de fogo. Ao atravessar a muralha de fogo, eles se depararam com uma imensa escuridão. Não existia nada criado, não existia uma estrela, não existia um planeta, não existia luz, era só uma escuridão que consumia tudo. Nessa hora, o medo real surgiu pela primeira vez no universo. Quase todos eles resolveram voltar para casa, quase todos eles tentaram o retorno para o reino. Mas toda vez que algum deles mergulhavam na muralha de fogo de volta para tentar voltarem ao reino, eles eram expelidos novamente para aquela escuridão. E isso devia ser assim. Se não tivesse sido assim, não existiria toda a criação cósmica, universal, interplanetária que existe hoje. Mas, continuando o assunto. Esses anjos, eles se dividiram em vários grupos. Existem várias histórias dentro desse meio ainda, envolvendo muitas coisas, muitas guerras galácticas, muitas divisões de grupos diferentes que criaram linhagens e raças angélicas, linhas de famílias angélicas diferentes, mas é um assunto que fica para outro vídeo, para não estendermos muito nesse vídeo. De forma resumida, conforme o tempo ia passando e conforme as experiências foram sendo criadas, conforme o universo foi sendo criado pela primeira vez, as primeiras estrelas, os primeiros planetas, as primeiras raças raízes e outras raças, cada vez mais esses anjos iam mergulhando na experiência. E uma coisa muito importante que aconteceu assim que eles atravessaram a muralha de fogo, e eles logo perceberam, foi algo que eles ganharam, um presente divino que eles receberam. E esse presente divino foi uma consciência individual. Vocês lembram que eu disse que no reino, apesar de eles serem anjos diferentes, eles eram todos um? Ao atravessar a muralha de fogo, cada um desse anjo ganhou uma consciência individual, uma assinatura energética única e inigualável, inimitável no universo, que a diferencia de qualquer outro ser, transformando ele num ser divino, soberano e único. Ainda assim continuando sendo um Deus que era antes de atravessar o reino, mas agora com uma consciência individual, com uma liberdade diferente. Muitas coisas aconteceram no universo. Muitas coisas foram criadas, muitas batalhas foram travadas. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar das guerras galácticas que houveram em Orion e em outras constelações, em outras regiões.
A história dos anjos, ela não é bonitinha como é pintada pelas religiões. A história dos anjos tem muito mais a ver com Guerra nas Estrelas e Star Trek do que com realmente anjinhos de asinhas e auréolas bonitinhos. É uma coisa muito complexa. Mas como eu disse, essas questões ficam para outro vídeo para a gente não se alongar muito. Eu vou tentar fazer um resumo aqui, pulando para a Terra, para esse momento de agora. Muitas coisas aconteceram no universo até que a Terra fosse criada por um motivo específico. E então a Terra foi criada. E conforme esses anjos iam experimentando e vivenciando experiências em lugares novos, de novas criações, quanto mais eles iam se mergulhando na experiência, e principalmente em lugares mais densos, como o planeta Terra, que inclusive é único no universo, eles cada vez mais iam se esquecendo de quem eles eram. No começo, em Lemúria, em Atlântida, os anjos encarnavam aqui em forma muito mais etérica. Seus corpos eram muito mais sutis. A densidade do planeta era diferente. A gravidade do planeta era diferente. Eles ainda tinham essa conexão com o eu superior, com sua divindade, ainda sabiam quem eram. Ainda que muitas coisas já tivessem sido perdidas e esquecidas, conforme a roda de encarnações. Muita coisa passou, Lemúria e Atlântida sucumbiram, veio o Egito, veio a época de Yeshua, Ben Joseph, que muitos chamam de Jesus. Mas esses anjos, eles estão aqui até hoje, e esses anjos são vocês, aqueles anjos desbravadores, exploradores, corajosos, pioneiros, que carregavam um amor incondicional que é imensurável, que deram o primeiro passo para fora do reino para começar a criação de tudo o que existe hoje no universo, em todas as realidades, tempos, níveis e dimensões, são vocês, esses anjos pioneiros. Existem algumas vertentes espirituais que categorizam as raças e colocam os anjos como uma raça específica, separando o anjo do draconiano, do siriano, do pleiadiano, do arcturiano, do licantropo, do démon, do vampiro e de muitas outras, das fadas, dos elfos e tudo mais. Eu particularmente, eu acredito que todas essas linhagens, elas advêm do anjo original. Mas isso é irrelevante. Na minha opinião, a maioria das pessoas que estão encarnadas no planeta Terra hoje em dia são anjos. Porém, existem os anjos cristais, que são aqueles que nunca encarnaram e estão vindo pela primeira vez para trazer energia cristalina, assim como existiram os anjos que fizeram um papel diferente, que são os chamados anjos, que eram os chamados índicos. Depois vieram os cristais, que estão chegando junto com os diamantes. Mas ainda assim, todos anjos. Os índicos basicamente são as almas velhas, as almas que participaram de toda a criação do universo durante muito tempo, participaram das batalhas intergalácticas, das criações, tanto genética como de grade magnética, como de planetas. Eles tiveram encarnações em milhares e milhares de lugares do universo, do cosmos, e inclusive muitas encarnações aqui mesmo no planeta Terra, de 200 até mais de 1000 encarnações aqui na Terra, contemplando, é claro, a época de Lemúria, de Atlântida e até as épocas atuais. Os cristais e os diamantes estão vindo pela primeira vez, nunca encarnaram. Mas o fato é que esse vídeo está sendo feito para olhar no olho de vocês, no seu olho, e te relembrar quem você é. Relembrar que você é um anjo encarnado, que você é divino e que você é um anjo dourado. De todos os tronos angélicos que existem,
O trono principal é o seu, é o do anjo dourado. Quando você se conectar com o seu eu superior novamente, com a sua alma, com a sua divindade, você vai trazer de volta o seu anjo dourado. É isso que você é, meu querido irmão, minha querida irmã. Você é Merlin, é um dos Merlins encarnado atualmente no planeta Terra. E você é Deus também. E você é um anjo. Você é um anjo encarnado. Provavelmente a maioria de vocês. Como eu disse, existem variações que diferenciam as raças e alguns dizem que os anjos são uma raça e existem outras. Mas na minha visão, todos são anjos, essencialmente falando, primordialmente falando. Porque todos vieram daquele primeiro círculo do reino. O segundo círculo foi o da criação. O terceiro círculo é o que estamos agora. Mas, na minha concepção, todos vocês são anjos, ou quase todos vocês. E eu gostaria de olhar no olho de vocês, que vocês olhassem nos meus olhos e realmente prestassem atenção no que eu quero transmitir para vocês. No quão vocês são amados, no quão vocês são especiais, no quão vocês são honrados em todo o universo por terem sido esses que deram um passo à frente, a coragem de ter dado esse passo à frente e serem os pioneiros e de criar tudo que existe hoje e continuar criando. Acreditem, vocês são os anjos mais honrados em todos os cosmos, em todo o universo, em todas as galáxias, tempos, níveis e dimensões. E vocês são Deus também. Vocês são divinos. Vocês são Merlin também. E vocês são anjos encarnados no planeta Terra. Eu vou vir com mais assuntos desse tipo. Eu vou falar um pouco mais sobre raças, sobre o assunto Otterkin, que depois eu explico. Mas esse vídeo era mais para dar uma geral na base da história angélica. E eu sei o quanto é difícil a gente ir se afundando e se aprofundando cada vez mais na experiência. E quanto mais a experiência é física, mais a gente se esquece de quem a gente é. E a gente carrega tantas dores que a gente nem sabe de onde vem. A gente carrega tanta culpa, tanto medo, tanta escuridão que a gente nem sabe de onde vem. Às vezes não são nem coisas dessa vida. E tudo isso está ligado à nossa história angélica, às nossas aventuras pelo universo. E foram muitas, e foram muitas, e foram muitas, e ainda bem que foi assim. Mas, meus queridos irmãos, queridas irmãs, está tudo certo, está tudo bem em todo o universo, em toda a criação. Apenas permitam que o seu eu se conecte com você de novo, porque ele nunca esteve longe, ele sempre esteve aí com você. Relembre-se do grandioso anjo que você é. E faça o seu papel. Acenda ainda mais a sua luz. Seja ainda mais o farol que você veio para ser. De irmão para irmão, de coração alegre, feliz e com muita honra e gratidão, eu vou terminar esse vídeo com a esperança de que possa ter levado e tocado o coração de todos vocês, ou pelo menos de um que seja. Para mim já vai ser uma grande honra, uma grande felicidade. E assim eu me despeço desse vídeo, até o próximo. E assim é. E até o próximo vídeo.